Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e iremos falar um pouco mais sobre os poderes divinos e também as ligações desses poderes com Asta. O garoto da antimagia pode ter nascido com os poderes de uma divindade? A gente vai falar sobre isso e muito mais nesse vídeo de hoje, então eu já conto muito com você pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. A sua inscrição é muito importante e vai super ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra deixar o likezão, vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes nesse vídeo de hoje, e eu tenho certeza que todos juntos a gente consegue. Então deixa o likezão aí. E pessoal, mas antes da gente seguir com este vídeo, eu quero apresentar pra vocês a Crunchyroll, o lugar ideal pra você acompanhar Black Clover, The God of High School e vários outros animes também. Na Crunchyroll a gente tem sempre os animes na melhor qualidade e ainda mais temos o Simulcast, ou seja, o anime sai no Japão, uma hora depois já tem pra gente aqui legendado perfeito pra assistir. Não só isso, também como a Crunchyroll facilita demais pra gente acompanhar os nossos animes, afinal fica tudo organizadinho, bonitinho, podemos montar nossa lista, podemos nos guiar pelo nosso histórico. Além disso, tem vários animes de várias temporadas diferentes pra gente conseguir ir acompanhando e assim assistindo e conhecendo cada vez mais animes. Não ficamos por aqui, como também a Crunchyroll agora lançou uma função que nos permite fazer download dos episódios pra assistir offline na versão mobile. Ou seja, a gente pode pegar o nosso celular no aplicativo da Crunchyroll e assim deixar os animes já separados pra gente assistir quando tiver sem internet. Não só isso, como eu disse, a Crunchyroll faz tudo pra facilitar pra gente. Então podemos assistir não só no nosso celular ou no PC, como também podemos assistir em videogames, podemos assistir também na TV utilizando um Chromecast ou um dispositivo Android, e se a gente começa um anime no celular, a gente pode continuar diretamente de onde parou, mesmo se a gente estiver parado na metade do episódio. Como eu disse, fica muito mais fácil e divertido pra gente assistir os nossos animes também. Então clique no primeiro link que tá aí na descrição pra conhecer agora mesmo a Crunchyroll Premium e acompanhe os seus animes e mangás pela Crunchyroll. Eu sei que você vai curtir, te espero lá. Ajude a Nishounen e a indústria dos animes também. Galera, então eu separei algumas perguntas no vídeo de hoje sobre a saga atual de Black Clover e sobre as revelações atuais do mangá de Black Clover. E a primeira pergunta deste vídeo é do Maicon Games. Ele perguntou o seguinte: se no mundo de Black Clover existe divindades e existem demônios, será que o Asta é filho de um demônio com uma divindade? E no futuro será que ele dominará a magia divina? Vamos lá, em Black Clover bem recentemente foi realmente confirmada a existência de divindades, principalmente graças aos elfos. Desde o conceito de Sephiroth e de Clifford sendo apresentados no anime e no mangá, eu já havia comentado com vocês sobre a possível existência dos anjos e das divindades em Black Clover. E agora finalmente a gente descobriu a existência de uma divindade, a Dríade, que está ao lado dos elfos, que bem, é a divindade que protege os elfos e também protege Elícia, o seu lugar sagrado. Não só isso, como ela também sabia de toda a batalha que estava acontecendo no momento contra os demônios e mandou os elfos para enfrentarem a Vânica, possivelmente tendo um aumento de poder graças à ajuda dessa divindade. E agora, sabendo de sua existência, assim como os demônios mudaram toda a perspectiva da história que já havia se passado em Black Clover, a gente viu que tudo havia uma certa ligação com os demônios, com as divindades será a mesma coisa. E existe sim a possibilidade de que no futuro eles acabem sendo o centro dos próximos arcos, das próximas batalhas do Asta e de seus companheiros também. Então sim, toda essa introdução, basicamente resumido, significa que o Asta tem uma grande ligação, indireta ou direta, com as divindades ou com uma divindade específica. E a pergunta foi se ele poderia ser um filho de uma divindade com um demônio. Eu acredito que não, afinal o Asta é um mago, então possivelmente o seu pai ou a sua mãe seriam humana. Mesmo assim, isso não limita o garoto em ser filho de uma divindade ou de um demônio. E nesse ponto ainda assim conseguimos manter sentido no fato dele ser o filho de uma divindade. Afinal, como a gente sabe, o Asta tem um demônio vivendo dentro do seu interior e este demônio possui o poder da antimagia. Mas se a gente prestar um pouco de atenção em tudo que o mangá de Black Clover revela pra gente desde o início, o Asta, por ter a antimagia, ele não deveria sobreviver. Isso porque a antimagia consome completamente a mana de qualquer um que entra em contato com ela e o Asta tá em contato constante, tanto que desde o início ele nunca teve mana. Era impossível pra qualquer um sentir qualquer presença de mana, mesmo que for mínima no garoto. Ele não tinha mana nenhuma, mas como a gente sabe, a mana em Black Clover é diretamente ligada à vida, então se o Asta não tem mana, ele não deveria estar vivo. E indo um pouco mais além, isso já foi mostrado pra gente no próprio mangá. No início do anime, no início da história, a gente já tinha visto a ligação entre os magos e a sua mana, tanto que quando um mago perde a sua vida, o seu grimório deixa de existir. E aí mais futuramente no arco de batalha contra a Tríade, no início desse arco, quando a gente foi pra Fortaleza Móvel, a gente via que os magos de espadas estavam tirando a vida das pessoas pra consumir toda a sua mana. E quando essa pessoa ficava sem mana, ela acabava perdendo a sua vida, mas isso não acontece com Asta. Desde o início ele nunca teve mana nenhuma, mesmo assim se manteve vivo. Isso então poderia significar que o Asta não é um mago comum, afinal ele não depende da mana ou a mana não é necessária para que ele se mantivesse vivo. E isso poderia ser por ele ser filho de uma divindade. E o Asta acabar descendendo de alguma maneira de uma das divindades de Black Clover, não necessariamente da Dríade, pode ser uma outra divindade, afinal em Black Clover devem existir várias. O garoto conseguiria sobreviver e se regenerar mesmo estando sem mana alguma. O Asta passou por muita coisa que a maioria dos magos não suportava e nem mesmo a antimagia poderia explicar. E se a gente parar pra pensar um pouco, poderia ser por isso que ele sempre se mantinha vivo, mesmo o demônio que estava dentro do seu interior, sempre utilizando seu poder para absorver mana. A antimagia então por este motivo só poderia ser utilizada
utilizada pelo Asta. E aí isso explica também o fato dele estar com aquele demônio, do demônio ter o escolhido, afinal ele sabia que o Asta seria o único que poderia utilizar este poder, por ter uma descendência divina. E aí também a gente teria um ótimo futuro pro garoto da antimagia se ele realmente acabasse perdendo a antimagia, pois como a gente sabe ele já tem um contrato com um demônio que tomou o seu braço, e ele está lutando neste ponto pra selar outros demônios. Então se o demônio da antimagia também fosse selado pra que o contrato que muda completamente a vida do Asta fosse desfeito, ele poderia simplesmente se manter e continuar suas aventuras graças aos poderes divinos também. A próxima pergunta é do Nerdtech. Inclusive o Nerdtech tem um canal no YouTube também, ele fala de Black Clover e vários outros animes, eu indico que vocês confiram, provavelmente ele vai comentar nesse vídeo aqui. Mas seguindo a pergunta dele é a seguinte: você acha que os demônios serão libertados agora ou serão um evento narrativo que irá acontecer mais pra frente? Olha, como eu já comentei em alguns outros vídeos, eu acho que inicialmente a gente já vai ter alguns demônios novos sendo libertados, não todos que representam a hierarquia da árvore de Qliphort, muito pelo contrário, no início apenas 2 que têm poderes equivalentes a Vanica, Zenon e Dante. Esses por sua vez teriam seus poderes já integrais neste mundo, ou seja, a gente neste ponto veríamos demônios muito poderosos surgindo, assim como o Knight falou, e esses 2 que são os mais fracos estão no topo da árvore e que vão escapar logo quando o portal for aberto, vai nos trazer uma informação ainda maior sobre o demônio Megícula e sobre todos os outros que estão com a tríade. Isso porque, como eu acabei de dizer, o próprio Knight ele já havia dito que os demônios mais fracos são tão fortes quanto aqueles que já estão com a tríade, ou seja, eles com 100% de poder seriam mais ou menos equivalente ao que o demônio da Vanica, do Zenon e do Dante teria com 80%, isso utilizando 80% através de um receptáculo e também tendo diversos discípulos. Então a gente consegue imaginar o quão poderosos eles seriam quando escapassem completamente. Esses demônios que atualmente estão com a tríade, quando eles estiverem com seus próprios corpos físicos e também utilizando 100% do poder. Seus capitães atualmente não têm chance nenhuma contra a tríade propriamente dita, imagine com os seus demônios com seu poder original. A gente então vai ver já desde o início uma grande batalha acontecendo, e eu acredito que mais e mais portões, mais e mais dias irão se passando enquanto acontece a batalha, e assim novos demônios vão surgindo também, aumentando ainda mais o nível do poder dos inimigos e fazendo com que o Asta e os seus companheiros em momentos de dificuldade precisem elevar ainda mais o seu poder, talvez até mesmo utilizando técnicas e magias que podem acabar arriscando a própria vida do mago. Isso é algo que eu acredito que venha a acontecer durante o decorrer de Black Clover, e com a saída de cada demônio a gente vai ver um grande crescimento de todos os personagens que estão lutando para proteger o continente. Agora a pergunta final é do Gustavo Claudino: quando Asta aprender a utilizar a verdadeira antimagia, será possível algumas pessoas reconhecerem o demônio ou algo assim? Eu realmente acredito que isso possa acontecer. Na verdade, desde o início eu acredito que isso possa acontecer. A partir do momento que o Dante e também seu demônio disseram que não eram capazes de reconhecer o demônio do Asta, que não faziam ideia de quem era ele, nunca tinham visto essa magia, e também como o garoto da antimagia estava recebendo o poder de outro mundo, eu já passei a acreditar que possivelmente a antimagia não era a verdadeira magia do demônio. Até porque se a gente parar pra pensar, os demônios eles também possuem poderes mágicos, e basicamente a antimagia é capaz de cortar completamente esses poderes, ou seja, a antimagia também consome a mana demoníaca, então o demônio do Asta ele não poderia estar utilizando a antimagia constantemente no seu passado, porque ele aparentemente também acabaria sendo afetado por ela. O Asta não tem mana nenhuma e mesmo assim acaba sentindo dor ao utilizar a antimagia e também acaba tendo alguns danos físicos. Com o seu demônio não é diferente, possivelmente ele também passava por algo assim. E aí então, neste momento eu quero chegar no seguinte ponto: existe a possibilidade de que em seu passado, enquanto vivia no mundo demoníaco, o demônio do Asta acabe utilizando a antimagia de uma maneira diferente, ou aquela não é a sua verdadeira magia, ele no passado tinha uma outra magia, um outro poder, e a antimagia acabou se tornando por algum motivo uma espécie de variação. E o próprio demônio do Asta mesmo já tinha dito que o garoto não estava usando a sua verdadeira magia, mas que ele passaria a utilizar um pouco mais do seu poder original, do verdadeiro poder demoníaco, quando estivesse utilizando suas habilidades através do braço demoníaco que veio através do acordo com o demônio. E essas são as perguntas de hoje. Se vocês tiverem outras perguntas é só comentar aí embaixo, eu vou deixar um comentário separadinho pra isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!